Rapidinho, deixa eu dar uma explicação aqui para o senhor. É que eu tinha visto aqui é, que o senhor tinha mencionado uma vez no chat, eu acho que foi semana passada, porque da minha internet caiu e ela só voltou depois e eu estava logada, Tá, beleza. tá? Aí eu queria só explicar para o senhor. Tá bom. Show de Valeu. bola. Valeu. Então, beleza, pessoal. Já vou subir todos os arquivos atualizados do trabalho lá no Teams de vocês. Vou fazer isso e já vou subir, enquanto o nosso palestrante aqui troca uma ideia com a gente, eu vou, em paralelo, subindo a aula que eu acabei de gravar, né, o momento anterior. Paraliso a gravação, leva um tempinho para ela renderizar, baixar para o computador. Então, enquanto o nosso convidado troca essa ideia com a gente, eu vou fazendo esse trâmite. Então, acredito que até 11 horas, meio-dia, a gravação já vai estar disponível naquele link de aula que a gente tem lá, link com as aulas, que é um link de uma playlist no YouTube com todas as minhas aulas, tá? Então, vocês já vão ter disponibilidade disso. E ao longo do dia, eu disponibilizo também essa que eu estou gravando agora, nesse exato momento, com o nosso convidado aqui. Seguindo a nossa sequência, esses convidados que eu trago, eles fazem parte da aula, né, da disciplina. O que eu entendo? Eu entendo que muitas coisas que vocês vão ser exigidos no mercado de trabalho, eles não acontecem, elas não são passadas na sala de aula, por diversos fatores, tá? Pela própria dinâmica de sala de aula, exigência do modelo de avaliação e por aí vai. Então, eu procuro trazer sempre profissionais de mercado, pessoas que estão fazendo acontecendo, para trocar essa ideia com a gente. Tá? Não é o que eu gosto de falar, é uma aula, mas não é aquela aula tradicional, só o palestrante fala e vocês aceitam. Não, é discussão, é bate-papo. Né? Todos os palestrantes eles vêm já sabendo que, cara, é um bate-papo. Eles vão trazer aqui uma linha de raciocínio, mas que ela pode mudar ao longo do dia, dependendo da interação de vocês. Então, a gente está falando de uma coisa aqui, até acho que é a Ana que gosta de participar de manhã e de noite. Né? A Ana, que às vezes participa de manhã e à noite, ela vê lá que, cara, às vezes o que o palestrante fala de manhã é totalmente diferente do que ele fala à noite. Por quê? Porque a turma conduz de forma diferente, interage de forma diferente, tá? Então, fiquem à vontade para interagir, embora eu sei que é complicado, vocês interagem pouco às vezes, por N fatores, mas o palestrante está aqui para bater esse papo com a gente. Eu vou apresentar, mas ele depois se apresenta, de novo, né? Arley, abre aí tua câmera aí de novo, se estiver podendo. Beleza. Você está com o áudio fechado. Agora está tudo certo, né? Beleza. Provavelmente, como você está no celular, provavelmente você não vai ver o chat, né? Mas eu vou deixar o chat aqui aberto, eu vou monitorar isso, tá? Qualquer interação pelo chat eu te falo. Você não está me vendo porque esse programa não está reconhecendo as minhas câmeras. Eu vou trocando. Você sabe onde eu estou? Estou na hashtag, então eu faço aquele mesmo esquema que eu tenho mais de uma câmera e o programa não reconhece. Então, mas como a gente vai falar de comportamento, como a gente vai falar de inteligência emocional, a gente sabe que visualizar o outro é importante. A gente sabe o quanto feedback de quem está do outro lado da câmera, né, e você é um cara do ao vivo, você sabe disso, a dificuldade do online para você é grande. Por isso que eu sei que vai deixar a câmera aberta, porque eu vou interagindo com você, vendo como é que você está fisicamente falando. Se tua bola cair, eu vou levantar tua bola. Se tua bola subir demais, eu vou dar uma cortada para ela descer. Como? Vendo você. Né? Perfeito. Mas assim, a galera não abre câmera, às vezes é questão de conexão, a conexão fica pesada. Se todo mundo abrir câmera também pode complicar a conexão da aula, mas eles podem abrir a hora que eles quiserem, abrir o áudio a hora que eles quiserem, e o chat eu estou monitorando aqui. Beleza? Se apresenta aí, cara. Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo. Obrigado aí, Felipe, por mais uma oportunidade de poder participar com a turma de educação. Só um recorte. O telefone está no tripé em alguma coisa? Tá. Por quê? Consegue inclinar ele um pouquinho? A gente está vendo só teu pescoço. Melhorou. Foi. Ah, beleza. Vou botar uma folha aqui. Calma aí. Melhorou aí? Foi. Se quiser afastar ele de você também pode. O áudio está bom. A gente vê um pouco mais. Melhorou? Melhorou. Bom,
Então, quero agradecer ao Felipe por mais uma oportunidade de participar com a galera da Educação Física, que eu tenho um carinho muito especial, né? É uma faculdade que eu sempre falo isso, falo até com dó, né? Uma faculdade que eu comecei e não consegui terminar por N fatores, mas é sempre muito bom estar aqui trocando essa ideia com vocês aqui, que é um pessoal voltado para o esporte, voltado para a performance, uma galera que tem uma energia mais alta, e essa conexão para mim faz muito sentido. Bem, eu sou o Arley Moledo, eu sou segundo sargento do Corpo de Fuzileiros Navais, já estou na Marinha já há 19 anos. Vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na Marinha, principalmente no lado do esporte, o que o esporte acrescentou, a transformação que eu tive através do esporte, né? E dentro do esporte, eu uso a psicologia positiva, me formei em coach, me especializei em psicologia positiva, né, como Master Coach, e a minha graduação que fez a maior diferença na minha vida e tem impactado a vida dos meus alunos é a de análise comportamental. A minha experiência no que tange ao desenvolvimento humano, as relações humanas, né? O quanto isso é crucial para performance, porque, querendo ou não, qualquer profissional de educação física, independente da área que ele vai atuar, alguém vai até os senhores ou senhoras procurando algum tipo de resultado, alguma performance. E, normalmente, todo mundo visualiza no profissional de educação física sempre a perspectiva de um resultado acima da média, fora da curva. E de tudo que eu venho estudando e validando já ao longo de 2 anos, basicamente, focado nessa área de relacionamento humano, eu venho percebendo o quanto que o tino com o trato comportamental, a linguagem falada, a linguagem corporal, ela é um balizador para vocês identificarem que caminho, que norte você vai dar para aquele aluno, para ele alcançar o objetivo dele o mais rápido possível. Isso é uma coisa em comum em todos os alunos, todos eles querem um resultado rápido. E você pode sim acelerar o resultado se você tiver algumas ferramentas a mais, algumas cartas na manga. Mas para isso, o próprio professor de educação física ele tem que entender como é que isso funciona com ele, porque ele vai ter muito mais verdade e vai ser muito mais assertivo na hora de direcionar o aluno sobre algum tipo de resultado, mudar um treino, enfim, mudar uma estratégia. Então, eu estou aqui para fazer esse bate-papo com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência como performance, porque eu sou um cara que constantemente eu enfrento picos de performance. Me ajuda aí, Felipe, o declínio seria o quê? Não performance? Fugiu a palavra. Pode ser uma falta de performance, uma não performance. Então, assim, é muito difícil você ficar no pico o tempo todo. É muito difícil também você se controlar emocionalmente. Dá para usar até o exemplo de um treinamento, por exemplo, de um atleta olímpico. Sim. Ele tem a fase que ele não vai performar em alta capacidade. A fase de regeneração do treinamento, fase regenerativa. Então, uma periodização, por exemplo, um ciclo olímpico de 4 anos, ele dá 3, 4, até um pouquinho mais, umas 4 porradas aí de pico de performance ao longo dos 4 anos, que normalmente são os campeonatos mundiais. Sim. Mas depois ele cai de performance. O corpo precisa cair, ter essa queda de performance. Isso a gente está falando de resultado corporal, fisiológico, não físico. Sim. Mental é exatamente assim, mas os ciclos são muito menores, né? A gente pode talvez pegar um exemplo desse de um atleta de alto rendimento que cria um planejamento de treino para ele de 4 anos. Se a gente for falar de desenvolvimento mental, por exemplo, de performance mental, a gente pode fazer essa mesma coisa num dia. Num dia você deve ter vários picos de performance mental num dia e quedas no mesmo dia. Já estou me metendo no que você vai falar, vai aí. Mas na verdade é aí onde eu ia entrar, porque quando a gente não tem uma performance corporal, digamos assim, fisicamente a gente alcança aquele objetivo, seja baixando um tempo, melhorando o corpo, naturalmente o primeiro impacto é o mental, exatamente o que você falou, Felipe. Então, assim, aí quando a cabeça ela desestabiliza, isso gera uma instabilidade emocional, a possibilidade de você voltar àquele pico de performance é menor. Você tende a ficar numa baixa performance durante um tempo mais longo, até você conseguir trabalhar sua cabeça de forma positiva, aonde entra o meu trabalho, na psicologia positiva, para que você volte novamente, encontrar o melhor momento a ter pico de performance. Então, assim, e esse eu tenho visto que é um dos maiores desafios de todo mundo, dentro e fora da educação física. Direcionando para vocês,
para quem acompanha um pouco o meu trabalho, ou se futuramente vocês começarem a acompanhar o meu trabalho, vocês vão ver que 80% do meu trabalho, da minha fala, é direcionada para a inteligência emocional. Eu uso sempre como exemplo a minha vida, o que o treino provoca para mim, mentalmente, emocionalmente. Muito além de uma questão física, que também é importante para mim, que eu falo do autocuidado, mas o que o treino provoca para mim. E quando eu vou treinar, eu nunca vou treinar voltado somente, por exemplo, acabei não falando aqui, né? Eu sou atleta da equipe de remo, sou tricampeão da equipe de remo do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, sempre o meu treino está voltado para uma especificidade para minha endurance no remo, ou seja, no cardio, ou seja, na força, reforçar a área do core posterior, sempre buscando os grupos musculares ali que eu mais sinto falta, que me fadigam ou que às vezes eu fico muito próximo de uma lesão durante o período de treino. Mas, além de voltar para o treino, eu sei como eu tenho que usar o treino para trabalhar a minha cabeça. Porque, mais uma vez, eu, no caso, como eu faço um treino voltado para performance, não é todo dia, eu postei isso nos meus stories ontem, não é todo dia que a gente vai lá e consegue dar o nosso 100%, o nosso 110%. Isso acontece com o aluno de vocês e acontece com vocês como profissional. E o que eu aprendi, eu quero compartilhar com você essa experiência. E durante muitos anos, até no meu primeiro ano de campeonato, quando eu ganhei meu primeiro título, era muito difícil para mim, emocionalmente, entender que aquele dia eu não estava bem para treinar. Então, eu não queria fazer feio, né? Essa preocupação da avaliação, do julgamento, sempre foi uma questão para mim. Então, eu preferia não treinar. Eu sabia que eu não ia estar bem para treinar. Então, na minha cabeça, eu tinha uma lógica muito fixa, muito engessada, que se eu não tinha condições de dar 100% naquele treino, o melhor que eu tinha que fazer é não treinar. Muito depois, eu vim aceitar o conceito de que treino bom é treino feio. Porque, às vezes, naquele dia que você só tem 50%, 70% para dar num treino, aquele vai ser o seu 100%. É aquilo que vai preparar de forma mais rápida para você voltar ao pico de performance, né? Então, eu demorei a visualizar isso na prática, porque emocionalmente eu ficava primeiro fadigado. Quando eu sabia que eu não tinha condições de ter um bom rendimento, naturalmente ali a minha mente já me sabotava por completo. Olha aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a realidade da galera aqui, né? Pra você entender e a gente ver como é que a gente pode chegar mais no ponto. Sim. Essa galera toda comprou um curso de educação física presencial, né? Fatalmente, a pandemia pegou a galera toda. Eu, professor, ninguém estava preparado, nem querendo ficar de maneira remota. Sim. Muitos entenderam que é um curso online, totalmente diferente de um curso remoto. O que é um curso online e curso remoto? Curso online, normalmente, é aquele curso que o cara grava, você acessa o que quiser, a hora que quiser a gravação, não interage com o professor, com a pessoa do curso e tal. A gente aqui não é um modelo remoto, é online, é um modelo remoto. As aulas acontecem semanalmente, ao vivo, só que não estou mais sentado na sala de aula. Muitos não conseguem assistir a aula, muitos conseguem, tá? Mas muitos não conseguem assistir a aula, por outros fatores. Não tem internet em casa, ele nunca teve, tem problema, ele contratou um curso presencial, né? Então ele não tinha a obrigação de ter internet em casa. Então ele não tem internet em casa, então ele não assiste a aula, tá? Outros porque, enfim, a situação da pandemia apertou, precisou trabalhar para continuar fazendo a faculdade, mas aí trabalha no horário da aula. Então não assiste a aula porque está trabalhando para pagar a faculdade que ele não assiste. Entendi. Então, isso, outros assistem, mas não conseguem render no modelo remoto, consegue sentar na frente da tela, não, né? Precisa do presencial, você sabe como isso acontece, porque você rende menos na tela, eu te conheço, do que no presencial. Outros estão ansiosos porque vão pegar o certificado, agora o diploma, e vão de fato agora poder enfiar a cara no mercado, né? E talvez estejam angustiados porque não foi o melhor modelo de formação que ele estava esperando. Outros não, puderam aproveitar essa oportunidade de cara, já que eu consigo fazer aula remoto, tem um aluno que está em São Paulo aqui, voltou para a cidade natal dele, está assistindo lá e tal. Como é que você vê a inteligência emocional, que é o que você trabalha, né, ligada a esse tipo de comportamento e como isso afeta os relacionamentos humanos, que você é especialista em relacionamento, na performance da pessoa?
que ela vai se relacionar diferente, né? Como é que isso atrapalha a performance dela como profissional, como pessoa? Você consegue entender a situação que eles estão hoje, né? E a situação que assim, eles precisam performar, ponto. A pandemia está aí para todo mundo. O dinheiro não vai embora na pandemia, numa crise, ele muda de mão. Sim. Ele precisa performar. E aí, como é que isso pode casar tudo, né? Então, eu gosto muito de usar analogias do mundo, do nicho do profissional ou do grupo pelo qual eu estou me comunicando. Fica muito fácil falar para o pessoal de educação física, porque é a minha área inserida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês precisam de uma performance, vocês buscam isso e tinha uma expectativa, ponto. De repente aconteceu alguma coisa que foge o controle de todo mundo, sem uma data prévia, sem previsibilidade de fato de voltar a pelo menos ser próximo do que era antes. Isso traz uma tensão, né? Uma apreensão para todo mundo. E aí, emocionalmente, todo mundo fica fadigado, frustrado, um pouco decepcionado. Naturalmente, estou narrando o roteiro de como acontece de forma geral com todo mundo. Naturalmente, você tem uma queda de energia, de ânimo, de motivação, e isso vai influenciar na sua performance. Só que o profissional de educação física ele não pode entrar nessa linha. Ele não pode entrar nessa linha. Por mais que ele esteja nela, ele precisa dar um jeito de burlar e fazer e beliscar a zebra, ir fora da curva. Por quê? Porque a analogia mais simples que eu posso trazer para vocês, para matar essa questão e mostrar para vocês o quanto vocês não podem entrar nessa linha e ficar argumentando todos esses cenários que o professor Felipe colocou bem, que realmente são motivadores que jogam a tua performance baixa, é porque o profissional de educação física, quando ele pega um atleta, um aluno lesionado, alguém que vem de uma atividade física zerada, o cara nunca teve uma constância, vem do nada, esqueci o nome aí, vida sedentária. Pega um cara sedentário, enfim. Então ele vem com uma expectativa extremamente alta. E aí você tem que ter uma habilidade, um cuidado muito grande de se comunicar com ele de uma forma positiva para que você mostre para ele um caminho que ele vá performar e esse caminho é muito diferente do caminho que ele está esperando e do caminho que ele te apresenta. Acompanhe esse raciocínio aqui. Então você tem essa responsabilidade de visualizar alguma forma para levar ele até o resultado, porque você vai precisar passar por cima da expectativa dele sem frustrar ele. Só que você só vai conseguir fazer isso se você primeiro fizer isso na sua própria vida. E vocês estão tendo a oportunidade aqui, nesse momento atual, de fazer isso com vocês mesmos. Vocês vão ter que se adaptar e entender uma nova rota para vocês performarem e não pegando tudo isso de, abre aspas, ruim que está acontecendo e justificar o baixo rendimento, o baixo aprendizado, enfim, e outras coisas para justificar um não resultado no mercado de trabalho. Vocês precisam usar isso como uma ferramenta que vai desenvolver vocês mentalmente e tornar vocês um diferencial no mercado de trabalho. Isso é desenvolver inteligência emocional, isso é usar psicologia positiva, é quando o mundo externo, ele te obriga comportamentalmente a ter um outro resultado, a ter um outro comportamento. Na prática, você tem que se comportar de forma diferente do que você está acostumado, que você gostaria, e longe de um profissional que está na ponta da linha, que precisa servir, ele pode entrar na mesma dor, Felipe, e está exatamente igual ao público. Porque imagina um professor de educação física estar tão desmotivado, tanto quanto o público pelo qual ele vai atender. Então ele vai ser mais um. Realmente vai fazer sentido, talvez, uma vida de frustração, uma vida de baixo resultado, e depois culpar o mundo, culpar o conhecimento, culpar os recursos, não vai mudar a realidade dele. Porque é responsabilidade dele dar o jeito dele. Você colocou bem. A minha dificuldade, por exemplo, como um comunicador, de falar para ninguém, né? Eu sei que eu estou falando para não sei quantas pessoas, mas eu estou falando para algumas pessoas aqui, eu não sei quantas pessoas eu estou falando, então... Eu tenho 27. 27, ali. Está lotado hoje. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar quando eu não vejo a pessoa. E aí, Arley, como é que faz? Falei, cara, Vamos dar o teu exemplo lá atrás, né? O Arley, a gente tinha um projeto de curso presencial, de uma imersão presencial, tudo pronto, tudo desenhado, lançamento traçado,
começamos os investimentos, pensa na campanha, pandemia, lockdown, putz, transforma isso tudo no online, grava tudo, mas e aí? Como é que foi isso? Cara, é mais interessante porque eu confiava tanto no meu trabalho, eu confiava tanto naquilo que eu sou bom fazer, porque eu estava acostumado a pregar numa igreja, dar uma palestra, dar uma aula, até no Instrução para quartel, às tropa. vezes, de 1 hora, 2 horas, cara, quiçá 3 horas, em 2 períodos de 1 hora e meia. E eu fiz uma proposta para o Felipe, para a Vivi, né? Falei, não, a gente vai fazer uma imersão de 10 horas. Só que eu nunca tinha feito isso. Mas assim, quando a gente está de fato alinhado com aquilo que a gente é muito bom e a gente tem um autoconhecimento profundo, a gente bota a cara e testa. E a gente testou o evento, né, Felipe? E o evento deu certo ao ponto da gente visualizar, cara, a gente vai testar mais um de um dia, mas dá para fazer um de 2 dias. Então, assim, existia uma expectativa muito grande de resultado, porque a gente começou meio que do nada, o nosso primeiro lançamento, o nosso primeiro evento funcionou, tecnicamente foi bom, para o público foi bom, e ver a pandemia, cara, e a pandemia me deu um nocaute. Mas foi um nocaute real. Vocês não fazem ideia do quanto eu apanhei um cara que fala tranquilamente 10 horas no palco, um auditório, ele não conseguia ligar a câmera e fazer um vídeo de 2 minutos, 4 minutos. Não saía. Arley, como assim, cara? Não saía. Porque o meu princípio de funcionamento, de rendimento, de performance é um. E é aí que vocês têm que entender isso. Vocês precisam entender qual é o princípio de funcionamento de vocês. Então, o Jefferson está perguntando aqui o que era uma imersão. A imersão é como se fosse um curso o dia inteiro. A pessoa entra no auditório e ela vai sofrer um monte de coisa ali, não só a parte técnica, ela não vai ter só aula teórica. Ela vai ter... Ele fazia dinâmicas emocionais, atividades em grupo, dinâmica de grupo, tudo isso com uma proposta. Então, a gente chama de imersão, né? O cliente fica imerso ali 10 horas. Às vezes, nem celular a gente deixa pegar. Ele não tem mais contato externo e por aí vai. Isso é um modelo de imersão. Como é que fazer isso? Como é que transfere isso naquele caso? O curso que a gente fez o primeiro lá, de 10 horas, para o online, né? Com todas aquelas dinâmicas presenciais ali e tal. E aí tem coisas que realmente, eu não sei dizer se o online vai substituir, mas muitas coisas o próprio online ainda está se adaptando e não tem como substituir a experiência do estágio emocional que tem o ao vivo. Ainda não. Então, ainda não dá. Fiz o WA, né? Te falei que o WA foi muito bom. Porém, se estivesse ao vivo, com cheiro, com música, com temperatura, talvez fosse diferente. Exatamente. Então, o profissional de educação física ele tem que aproveitar, vocês, alunos, vocês precisam aproveitar esse período de resistência, de dificuldade, transformar isso como um combustível a seu favor, encarar essa realidade de uma forma positiva, porque depois vai ser muito fácil para vocês, acreditem no que eu estou falando, transferir isso para entender a dificuldade do aluno de performar, de manter o pagamento com o personal, de manter a consistência e o rendimento dele no treino, vai ser muito fácil vocês transferirem isso para o aluno para dar a performance que ele quer. Porque o aluno ele chega para treinar com vocês, cara, vocês não sabem nada. E a maioria dos professores, Felipe, você sabe disso, cara, o professor ele vai lá, ele monta o treino dele, ele acha que um treino da NASA que ele fez lá num curso revolucionário vai dar o resultado para o cara. E tudo que eu estudo sobre inteligência emocional, eu vejo que 80% do resultado é da psicologia do cara, ou da mulher. Então, se ela não tiver com a cabeça boa, se ele não tiver um bom momento para treinar, você não vai entregar o resultado que o seu cliente precisa. Só que você só vai entender isso quando você entender como você funciona, como você performa. E aí você vai entender, pelo menos vai ficar mais próximo de direcionar o aluno para entender como ele vai performar. Entende? Ele busca, ele traz uma demanda para você. Só que você nem sempre vai entregar o que ele quer, você vai entregar o que ele precisa. Só que para você entender isso, você vai ter que primeiro voltar esse olhar para você. E esse cenário que a gente vive hoje é um cenário muito ruim e eu faço parte desse cenário junto com vocês. Só que o que passa pela minha cabeça hoje, eu sempre falo isso com o Felipe nas nossas reuniões. Cara, quando o mundo voltar ao normal, porque uma hora tende a normalizar e pelo menos ficar mais próximo do normal, no ao vivo eu vou estar um monstro. No ao vivo eu vou estar um monstro, porque o online
desenvolveu habilidades e competências que vão somar demais no ao vivo. A minha sensibilidade com o público de conexão, ela vai aumentar de forma absurda, porque esse período eu aproveitei para treinar habilidades que eu não tinha. Eu não fiquei negando a realidade, eu não fiquei de mimimi, eu não fiquei reclamando de nada. Muitos períodos, o Felipe sabe que eu fiquei patinando, que eu não rendia, mas eu estava ali. Eu gosto muito do Joel, né, que ele fala assim, cara, o segredo é não parar. O segredo é não parar. Então, assim, o aluno, essa turma, Felipe, é a turma que está saindo já, né? A turma já está se formando, né? Ah. Então, assim, já é mais do que na hora de vocês mudarem a mentalidade, virar a chave, não mais pensar como aluno, já pensar como professor, como profissional, e entender que vocês têm uma responsabilidade muito grande sobre quem vai vir para vocês. E eu, como isso funciona comigo, que eu uso o treino para poder treinar a minha mente, e o meu treino ele é responsável por toda a minha performance emocional e de vida, cara, a maioria, eu não sei trazer estatisticamente, mas as pessoas que estão ao meu redor e tudo que eu visualizo, a maioria das pessoas que buscam profissional de educação física, que buscam uma orientação, cara, ela tem dores emocionais profundas ali por trás daquilo. Elas estão apostando em vocês como alguém que vai dar para ela a pílula mágica. Professor de educação física que não entende de gente, não entende de relacionamento, aí eu chamo isso de marketing, ele não é bem sucedido. E o que é o ser bem sucedido? Eu falo com eles que bem sucedido está muito, muito além de um salário. Muito além. É lógico que ganhar bem faz parte de ser bem sucedido, mas não é o significado de ser bem sucedido. Então, o professor bem sucedido, às vezes, ele pensa só em quanto ele vai ganhar hora aula, quanto ele cobra de personal, mas não é isso. Lá no final, para a conta fechar, não é isso. É difícil eles entenderem no começo de carreira. Eles vão precisar de uns 10 anos tomando na cabeça para entender isso. Mas aí a gente já está 10 anos na frente, tomando na cabeça, a gente pode falar, ser bem-sucedido, cara, vai além só do salário. E eu falo, o professor de educação física, para ser bem-sucedido, ele precisa entender de gente, se entender de pessoas e entender de relacionamento humano. Ponto. Porque a qualidade, o seu sucesso, a palavra sucesso, independente do que ele signifique para você, o seu sucesso, o responsável do seu sucesso, é a qualidade dos relacionamentos que você tem. Eu falo de forma geral, de amizades, de ambiente de trabalho, de pessoas na faculdade. Existem, eu posso falar aqui abertamente para vocês, existem pessoas que vocês precisam se relacionar, existem pessoas que vocês precisam deixar de se relacionar. Não tem jeito. A sua vida precisa de um crivo. Porque tem pessoas que vão ser potenciais, vão ser cruciais no seu potencial de realização. Estar em contato com essas pessoas, conversar com essas pessoas, isso vai mudar a tua realidade de uma forma positiva. E tem muitas pessoas, eu tenho certeza que é estatístico aqui na sala, ainda mais de 27 pessoas, que não têm uma vida com melhores resultados porque elas se relacionam com pessoas erradas. Então, isso é crucial. Você pode ter uma técnica incrível, você pode ter um resultado financeiro talvez até ok, mas, cara, você vai ficar com uma vida como se estivesse faltando alguma coisa. É porque ou você não está se relacionando com as pessoas certas, ou você está se relacionando com as pessoas erradas. E aí eu fico imaginando aí a dúvida de vocês. Arley, como eu vou saber definir, de fato, se eu estou me relacionando com a pessoa certa ou como estou me relacionando com a pessoa errada? É simples. Você pode muito bem analisar a vida dela e os resultados que ela tem. O que ela fala, o que ela faz, qual é a perspectiva de vida dela. E você precisa entender se aquilo faz sentido com a sua vida ou não. Se está alinhado com os seus valores ou não. Porque, camarada, meninos e meninas aqui, senhores e senhoras, não tem jeito. Ou alguém vai te levar para cima, ou alguém vai te jogar para baixo. Vai ser muito difícil você encontrar alguém que vai fazer a tua vida linear. A vida ela não funciona de forma linear. Existe essa curva. E vocês precisam ter essa maturidade, esse olhar mais crítico e filtrar melhor as suas relações interpessoais. Eu falo isso porque quando eu me formei analista comportamental, que eu fiquei durante um bom tempo trabalhando só na área de relacionamento, de vida sentimental, eu pude ver o que influenciava, por exemplo, as pessoas tomarem algumas decisões. Ou o cara escolher aquela menina, ou a menina escolher aquele cara. Sempre tem uma motivação, uma influência externa muito grande numa tomada de decisão. E às vezes, quando você toma uma decisão errada, você tem muitos problemas ao longo da sua jornada
para fazer com que aquela relação funcione, venha a fluir. E por que eu estou usando o exemplo de relacionamento de vida sentimental? Porque não é diferente no mercado de trabalho quando você escolhe um sócio, quando você escolhe uma academia, quando você escolhe alguém para fazer uma parceria, em que naquele primeiro momento tudo é lindo. Depois de médio a longo prazo, você vai ver que você tem dificuldades. E aí, quando você escolhe o cliente. Perfeito, Felipe. Quando você escolhe o cliente também, escolher o cliente é tão importante quanto escolher o teu sócio. E o que acontece? Quando você faz escolhas erradas, nessa área bem específica que eu estou trazendo aqui, é muito comum que as pessoas não consigam ter resultado, performance, financeira inclusivamente, e culpem os outros e criem crenças negativas sobre o mercado. Ah, ninguém presta, todo mundo é vagabundo, todo mundo quer dar a volta. Na verdade, não é. É você que não está sabendo escolher e não está tendo um olhar, não está sabendo analisar com quem você tem que se relacionar, com quem que você tem que se filiar, quem é que faz sentido com a sua vida e quem é que não faz. Não tem jeito. Essa matemática é para todo mundo. Todo mundo que está aqui na sala de aula, eu tenho certeza. E se você parar para pensar e refletir agora comigo aqui, bem rápido, você fala assim, quem é a pessoa que eu tenho que parar de me relacionar? Todo mundo vai vir um nome na cabeça. Todo mundo vai vir um nome na cabeça. E às vezes os resultados que vocês querem alcançar na vida estão justamente presos em função desses relacionamentos, porque... Vamos criar treta aqui, vamos criar treta agora. Vai, cria aí. Só responde aqui no chat, galera. Tem alguém na sala de aula que você não vai mais se relacionar quando você for profissional? Não bota nome. Eita. Só bota sim ou não. Sabe por que eu estou falando isso, Arley? Não, agora é sério, é treta, mas é uma brincadeira. Eu tenho as pessoas que se formaram comigo, cara, tem pessoas que, cara, eu não tenho o menor contato. E eu vejo uma galera que, de fato, não evoluiu. E tem uma galera que eu mantenho contato, né, até hoje, que eu faço questão, uma galera que evoluiu de vida, né? É engraçado, você começa a ver isso, cara, quais foram as minhas primeiras impressões de que, cara, fulano vai se dar bem no mercado de trabalho, ele vai se dar mal? Era olhando para a minha sala de aula, quando aluno. Sim. Você provavelmente na sua tropa. Perfeito. Então a gente vai olhando em torno, assim, às vezes a gente precisa tomar uma decisão, cara, tô fora, não é um comportamento que vai me botar para o alto. A Ana colocou aqui, né? Tem o pessoal já botando sim, 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 né? Mas a Ana colocou aqui, ó, com relação às pessoas que nos levam para baixo, né? Temos duas opções. Ou a gente quer ficar para baixo, ou a gente usa isso como incentivo. Tudo tem duas opções. Exato. Tudo. Porque, né, Felipe, na vida, de uma forma geral, talvez você não seja um comunicador como eu, que tem realmente um poder de persuasão grande, é uma habilidade de um padrão de comportamento, mas na vida, de alguma forma, com a comunicação verbal ou não, ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Gravem isso. Não tem como fugir dessa métrica aqui. Ou você vai alguém que vai influenciar pessoas e você vai ser exemplo e referência, as pessoas vão te seguir, ou vão querer estar com você, enfim. Ou você vai ser uma pessoa que vai sofrer essa carga de influência. Não tem como você ficar no limbo. Porque a inteligência emocional, ela parte de um princípio. Às vezes o nome tá bem popular, bem corriqueiro, mas eu vou trazer de forma bem básica para vocês entenderem. Tudo que você sente parte de um princípio daquilo que você pensa. E tudo que você pensa, você é induzido. Esse pensamento, ele não é você que controla esse pensamento, não é você que faz esse pensamento. Esse pensamento é induzido pelo meio externo, por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, sobre com quem você conversa. Então, se ao seu redor tem pessoas que não têm perspectiva de vida, que só reclama da vida, só reclama do governo, reclama da profissão, somos mal pagos, os alunos... Se você fica numa resenha onde essas informações ficam o tempo todo à sua volta, são essas informações que estão entrando. Emocionalmente, você vai reagir comportamentalmente por causa desse princípio de informações. Então, assim, não tem como você achar que você é uma pessoa madura, que você não é influenciada. Não se sabote, não seja ingênuo nem ingênua, porque não tem jeito. Todas as suas, vamos lá, agora de trás para frente, todo o meu comportamento, ele tem um princípio emocional que ativou ele. E esse princípio emocional ele foi alimentado por uma linha de pensamento, uma construção, por uma filosofia, por uma ideia, por um conceito. E isso não se constrói do nada. São massivas informações, são inúmeras repetições acontecendo o tempo todo. Então, se você está numa roda de pessoas e profissionalmente essas pessoas
não te impulsionam para crescer na vida, cara, são pessoas medrosas, são pessoas que o tempo todo desconfiam de todo mundo. Você vai ser a média disso daí. Não tem como você ser... Tem uma amiga que fala isso, o pingo fora do vaso. Não tem como. Para você ser fora da curva, você tem que andar com quem é fora da curva. Você tem que colar com esse cara. Não adianta, por exemplo, quando eu lá no quartel escolhi fazer uma transição de carreira, e foi por uma questão muito simples. Cara, é muita ingenuidade minha achar que eu, dentro de uma família, de uma organização, onde eu passo a maior parte do meu tempo lá, todo mundo tem uma linha de pensamento, todo mundo tem um estilo de vida, todo mundo tem um padrão de comportamento. Aí eu sou o bambambam, então eu sou o revolucionário? Não, isso não vai rolar. Então, assim, a gente sabe, as redes sociais ajudam demais a gente entender quantos profissionais de educação física, está muito na modinha também, da área de nutrição, nutricionistas, tem fora da curva, com resultados expressivos mesmos, que são muito bem remunerados por isso. E a gente vê vários outros profissionais de educação física que ficam apanhando aí para ganhar, sei lá, 11, 13 reais numa hora aula na academia. Eu, inclusive, tenho uma aluna de mentoria e ela está saindo da área, ela decidiu, né? Já comentei isso com o Felipe, ela decidiu sair da área de educação física, uma professora que já tem mais de 15 anos na área de educação física, ela já está indo para, acho que ela está com 42 anos, e ela enjoei, Arley, eu tomei ranço de academia. Pô, os professores, os alunos não me valorizam. Cara, eu tenho que ficar lá na sala de aula, no salão, eles chamam assim de salão, né? Eu fico lá no salão só para carregar peso, ninguém nem olha para você. Poxa, eu tenho anos na minha carreira, eu não sou valorizada, eu sou mal remunerada, e quando eu tenho um personal, cara, você não pode contar com aquele orçamento, porque uma hora ele está fazendo personal, uma hora ele não vai, pô, minha vida não anda. Cara, ela veio para mim toda quebrada, emocionalmente. Por quê? Porque ela não tinha performance, e ela não tinha inteligência emocional. Então, se você não tem uma emoção positiva, você não tem uma energia de engajamento. E aí não tem energia, não performance. Enfim, você cria e cava o próprio buraco. E aí, como é que sai disso? Só para fazer um recorte, na hora que você vai falar como é que sai disso. Quando a gente fala pessoas que você não vai se relacionar, não quer dizer que você odeia a pessoa. Não quer dizer... Eu quero dizer o seguinte, aquele tipo de comportamento, quando alinhado com o seu comportamento, não vai te levar no que você quer. Exato. Então, Exato. De novo, porque tem gente que fala assim, então, Felipe, você odiava metade da tua turma que você não fala hoje? Não, não é isso. Quando tem um encontro da turma, tá todo mundo lá. São pessoas que não estão no meu dia a dia, porque o tipo de comportamento dela, quando está alinhado com o meu comportamento, por isso que eu me conheço, eu conheço, né, de relacionamento humano, me conheço. Então, são pessoas que eu não posso deixar me influenciar. Então, o Arley falou, ou você influencia ou você é influenciado. Isso sempre vai acontecer. Né? Em algum momento você é influenciador, em outros momentos você é influenciado. Então, não é dizer que você odeia. Então, assim, quando ele fala isso, existe, inclusive, assim, tem irmão que você não vai mais conviver tanto com o irmão. Tem algum momento que você tem que abandonar um pouco, ou ouvir um pouco seu pai e sua mãe. Sim. Então, você não vai... Tem coisas que eu ouço meu pai e minha mãe, tem coisas que eu deleto o que eles falam, porque são crenças diferentes, são coisas que eu vou falar. Se eu absorver aquilo, não vai levar para o resultado que eu preciso, que eu quero. E está tudo bem. Eles são de outro tempo, de outra geração, de outro momento. Tá? Então é isso que a gente está falando. Quando existem pessoas que você vai abandonar ao longo do processo, e não é porque você odeia essas pessoas, pelo contrário, é porque você se ama, em primeiro lugar, você se conhece. Tá? E assim como o Ali falava, você tem que estar com essas pessoas que te puxam para cima, não é você puxar o saco dessas pessoas, não é você forçar a barra nessas pessoas, é você talvez consumir um conteúdo dessa pessoa, frequentar um evento, fazer um favor para essa pessoa, procurar ajudar. Isso é diferente de puxar saco, tá? E a gente sabe assim, por exemplo, eu e a Arley, a gente conversa muito. Tem pessoas que estão no nosso meio, que seriam pessoas que a gente fala, caraca, preciso estar com essa pessoa. Ele sabe quem é, não vou dar o nome. Mas eu falo, cara, não é o modelo de pessoa que eu me aproximo. Inclusive, o Arley já fez evento dessa pessoa. Sim. Mas eu olho e falo assim, é o tipo de pessoa que eu, Felipe, se eu for andar junto, se eu for procurar me aproximar, eu não vou performar. Ponto. Eu procuro outro tipo de pessoa. E o Arley performou com ele. Entende? Então, assim, eu não odeio o cara. Só que é um tipo de baita pessoa que eu falo, profissional, tem resultados
pô, escandalosos. Resultados pornográficos de dinheiro, né? Tipo assim, é inquestionável, é uma referência absurda. Mas é aquilo, você precisa entender o que faz sentido para a sua vida, acho que essa é a palavra que resume bem, o que faz sentido para a sua vida e o que não faz sentido para a sua vida. Isso tem que O estar Giovanni colocou claro. aqui, eu ouço o oposto, mas prefiro viver com pessoas que compactuam com as mesmas coisas que eu gosto. Prefiro viver em harmonia. Ô, Giovanni, eu entendi duas coisas na tua frase aí. Quer dizer, para mim eu não entendi o que é eu ouço o oposto. Que é o quê? Que é para conviver com todo mundo? Eu não entendi. Tá? Eu não entendi o que você falou. Que o que está escrito é eu ouço o oposto. E o que a gente está falando é, existem pessoas que não vão te ajudar a chegar onde você precisa, onde você quer. E existem pessoas que vão. É para você começar a ficar atento a isso. Relacionamento, ficar atento a isso. E o oposto disso, eu não entendi. E quando você fala que prefere conviver com pessoas que compactuam com as mesmas coisas que você gosta, é exatamente o que a gente está falando. Se você quer ter um resultado positivo, você vai conviver com pessoas que também queiram ter resultados positivos. Só que deixa eu complicar aqui, Felipe. Deixa eu só ver também o que ele explica aí, porque eu não entendi muito o que ele falou. Não, eu quero complicar exatamente na frase dele, não complicar para ele, mas aproveitar esse gancho aí. Entenda bem, existe também uma discrepância muito grande entre o que eu gosto de fazer, aquilo que tem eu ali e aquilo que eu quero alcançar. E agora a coisa fica estreita aqui. Sim. Agora fica estreito, porque às vezes, quase sempre, as pessoas querem um resultado, querem chegar num posicionamento de vida, principalmente no que tange a carreira, mas ela gosta de coisas que não vão levar ela a ter esse resultado. De novo, convive com pessoas que não vão levar ela ao resultado. E aí o nível de frustração ele vai só aumentando, ao ponto dela falar que não, aquilo é utopia, aquilo não é mentira, aquilo não é real. Aí quando alguém alcança esse resultado, não, às vezes até acaba invejando. Não, deve estar roubando, deve ter algum esquema, não deve ser assim não. Então vocês precisam entender se de fato a vida que vocês estão levando e as pessoas com quem vocês relacionam, de novo, é a ponte que liga vocês ao resultado que você quer. Porque senão, eu sugiro que vocês aprendam a mudar o paladar e a gostar de coisas novas. A não ser que você mude o resultado que você quer. O seu comportamento ele precisa estar alinhado com o seu objetivo. E para o seu comportamento estar alinhado, ele precede o seu relacionamento interpessoal. Não tem como eu ter um comportamento, por exemplo, a maioria dos militares lá do quartel, a maioria, por exemplo, o quartel que eu sirvo hoje, ele deve ter, de sargentos, que eu sou segundo sargento, ele deve ter, Felipe, uns 230 sargentos, por aí. Desses 230, Felipe, quem tem o shape em dia, quem tem um condicionamento físico razoável, tá bom, cara, deve ser, talvez, não chega a 10. Olha só, não chega a 10. E aí é incrível como essa galera que treina, essa galera que é mais vaidosa, no alojamento, cara, é automático, Felipe, isso acontecer. É automático, até porque eu estou num quartel novo. Então eu não conheço todo mundo, não tenho intimidade com todo mundo. Mas é natural. Vou falar aqui sem discriminação, tá, gente? É só para vocês entenderem como que os grupos se formam. Os gordinhos sentam numa mesa, sozinhos. Os caras fitness que treinam, eles estão falando sobre treino, estão numa energia, eles estão no outro canto, numa resenha, às vezes no intervalo de uma instrução. Cara, a galera que só fala mal do quartel, que está endividada, que reclama da carreira, que está insatisfeita com a instituição, está no outro grupo. É incrível como naturalmente o processo natural ali, o processo seletivo vai acontecendo dos grupos se formando. Entende? Então você precisa entender que grupo você está. Às vezes você nem se tocou para que grupo você está inserido. Talvez você precise migrar de grupo e fazer parte de um outro grupo. Porque, por exemplo, acontece, eu dei esse exemplo aqui, né, dos gordinhos, da galera que não treina. Pô, tem cara ali, enquanto eu faço TAF para performance, para competir, tem sargento ali da minha idade, pô, que faz caminhada 3 vezes na semana, pô, um fuzileiro, pô, inadmissível. Mas é interessante, cara, porque, Felipe, dentro dessa galera que admira o pessoal que treina, que tem um corpo bacana e tal, eles vêm até a gente, pô, me ajuda aí, cara. Ele começa a fazer isso que eu ia perguntar. Isso que eu queria perguntar. Qual é o resultado que ele quer? Ele começa a fazer parte do grupo. Então, assim, quando a gente vê uma galera que quer voltar a treinar, às vezes você pede até dicas, né? Porque eu não sou formado em educação física, eu parei a faculdade, como eu mencionei, mas eu tenho um curso de TFM. Então,
para a Marinha, eu estou habilitado a dar o treinamento funcional, eu fiz alguns cursos internos. Então, realmente, eu participo de algumas instruções internas, então a galera vem nos procurar. E essa galera, Felipe, começa a ficar no grupo. E eles não se sentem mal por causa disso. Pelo contrário, você vê lá, eles vêm contar, caramba, cara, eu emagreci 3 quilos. Cara, agora eu já estou fazendo um forte-leque aqui, eu estou correndo e estou caminhando. O pessoal, ele quando quer um resultado diferente, ele sai do grupo onde ele está e ele começa a frequentar o grupo de quem tem o resultado que ele quer. E aqui é o X dessa resenha que a gente está trazendo aqui. Vocês precisam entender em que grupo vocês estão na vida. Porque senão, eu tenho certeza que tem gente aqui que precisa, com urgência, migrar de grupo. Com certeza. Faz sentido aí, Felipe? Para mim, total, né? E aí, galera, faz sentido para vocês aí? Giovanni, você botou, mas não explicou, cara. Que eu fiquei com dúvida na tua frase aí. Coloca aí, galera, no chat se faz sentido. Alguém quer abrir o microfone, interage aí. E eu gosto muito desse exemplo, filho, porque, por exemplo, eu falo do gordinho, mas é de forma muito até carinhosa de falar mesmo, não é desdém de nada, não. É porque quando ele vai começar a fazer uma dieta, quando ele vai começar a treinar, olha só que incrível, gente, pega essa referência, vocês podem abrir para outras áreas da vida de vocês. Os outros falam o que para ele, Felipe? Quero ver até não quando. Vai conseguir. Ninguém motivando o cara quer. Às vezes aquilo é uma dor na autoestima dele ou dela terrível. E a galera daquele grupo que não tem aquele resultado, cara, ela desmotiva. Ninguém daquele grupo fala, vai lá que tu vai conseguir. De novo? Quero ver até quando. Não dou uma semana para tu encher o pé aí de pão no rancho com mortadela, não sei o quê, e jacuba e tal. Cara, ninguém daquele grupo motiva o cara porque já sabe quantas vezes ele fracassou. O cara não desistiu, ele caiu, tá levantando, mas aquele grupo emocionalmente não influencia o cara em nada, muito pelo contrário, é uma âncora que continua fazendo o cara ficar ali. E aí, quando ele sai daquele outro grupo, todo mundo incentiva o cara, é isso aí mesmo, irmão. Vamos lá que tu vai ver. Não, amanhã tu vai correr comigo, eu vou caminhar Mas comigo. por que o outro grupo faz isso? E às vezes esse outro grupo é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha namorada. Exato. Por que o outro grupo faz isso? Tem uma explicação. Tem. Na verdade, são crenças diferentes, eles têm um padrão de vida diferente, ou aquilo não é importante para eles. Então, assim, querendo ou não, o pai e a mãe, falando diretamente aqui agora de família, né, que é uma área que eu gosto muito de entrar, o pai e a mãe, ele não quer ver o quê, Felipe? O filho se frustrar. Ele não quer ver o filho mal. Então, se eu tentei alguma coisa na minha vida, essa coisa não deu certo, o pai vai falar, se for para o estranho, olha só, se for para o estranho, um colega, não, vai lá, não desiste não, vai lá, não desiste não, mas se for para o filho, a tendência, claro que existem exceções, ok? Mas a tendência é querer proteger meu filho, não precisa de novo não, tenta uma outra coisa, já não deu certo, você não está vendo que não deu certo? É um sinal da vida e começa a filosofar. Então, assim, às vezes as pessoas próximas, elas não querem o nosso mal, elas querem nos proteger, nem ajudar, elas querem nos proteger. Só que esse tipo de proteção é nocivo para a gente. Sem querer, ele é nocivo. Sem querer, esse tipo de proteção, ele nos impede de avançar. Cara, eu dei ontem, né, Felipe, o exemplo nos stories, e é exatamente o que minha mãe falava para mim, né? Porque quando eu chegava às vezes cansado, que eu queria treinar, eu falei isso, assim, cara, eu estava cansado porque eu dei um serviço de 24 horas, eu falei assim, eu tenho cheio de coisa para fazer, que eu tô de mudança. Eu falei, tô saindo de serviço. Aí eu começo a argumentar. Olha só como é que funciona. Fisicamente eu tô cansado, né? Mas aí a minha mente ela começa a trabalhar o tempo todo numa guerra de sugestão. Pô, eu vou treinar para manter, né, a disciplina. Não, eu vou lá que eu vou treinar. Hoje o treino é X. Aí o outro lado da mente, né, o anjinho e o diabinho, igual no desenho. Cara, você tá cansado. Pô, você 24 horas. Aí vem minha mãe. Meu filho, você tá cansado. Descansa, que eu tô aqui na casa dos meus pais, ainda ajustando a minha mudança, né? Descansa. Amanhã você não tem que dar aula cedo. O que minha mãe quer? Minha mãe quer me jogar para baixo? Não, cara, ela quer só cuidar. Ela só quer o zelo, meu filho. Você pode até se machucar no treino. Descansa. E eu, beleza. E eu quase entrei. Eu falei, não. Eu não posso alimentar isso, cara. 50% de um treino bem feito, é aquele treino bom, é o treino bem feito. Eu falei, eu vou lá e eu vou fazer o treino que eu der conta de fazer. Eu não vou ficar 48 horas sem treinar. Eu já fiquei 24 de serviço, não dormi tão bem assim, mas isso não é suficiente para eu não treinar. Aí eu fui mudando o argumento. Pô, eu tenho uma rotina de atleta, treino pesado.
Não, pô, não, eu não posso me dar o luxo de não treinar. Aí eu começo a trazer na memória, pô, eu já cansei de sair de serviço de meia-noite às 4 da manhã, de dormir de 4 às 7 e ir para o barco treinar. Eu falei, não, eu vou treinar. Então eu tenho que, de novo, ficar argumentando e jogar informações na minha mente para que, de fato, dispare um estágio emocional, um ímpeto, para que eu tenha um comportamento positivo e uma ação direcionada ao resultado que eu quero. Que eu quero performar. Bom dia, Vai, pode professor. falar aí. Davi que está falando aqui. Fala aí, Davi. Só queria também compartilhar o que você disse, que realmente a gente luta diariamente com a nossa mente. Você falou agora que saía de serviço e lutava com tua mente. Tua mãe falava, meu filho, não vai treinar não, coisa e tal. Realmente a tua mãe não falava por mal, ou seja, ela até mesmo te ajudava em questão de alimentação, se você pedisse comida a ela. Sim. Mas aquela luta diária de você falar, pô, tô cansado, não, mas eu vou. E foi aquilo que você falou, o melhor treino é aquele que você fez. Teve uma época da minha vida que eu acordava às 5 horas da manhã, foi assim que eu iniciei a faculdade. Acordava às 5 horas da manhã, fazia minha primeira refeição, ia treinar às 6, chegava em casa 8 horas, tinha que sair 8h30 para ir para trabalhar, chegar na Celso 6 horas, para sair 10h30. E eu morava em Bangu, moro em Bangu, ou seja, chegava em casa meia-noite para fazer aquela rotina tudo de novo. Ou seja, todo dia era uma luta constante com o teu mental. Tu chegava cansado, tu acordava cansado, mas tu falava, não, tem uma rotina de atleta. Eu não queria ser, na época eu queria ser atleta, mas tu sempre lutava com aquilo. Não, eu vou fazer, eu quero e persistindo, tu vai sempre criando uns hábitos para ter uma rotina bem dessa forma. Em questão de grupo também, tu tem que saber qual grupo tu tá realmente. Tu vai olhar pro independente da tua área, no teu casamento, no teu trabalho. Tu olha e tu fala, tem aquele que é a âncora, que vai te jogar para baixo, e é aquele que vai te levantar, pô. Sempre. É isso aí. Maneiro. E assim também, isso quando a pessoa quer teu bem, né? A gente precisa ficar atento a isso também. Mas tem gente que fala assim, ela não quer que você saia daquilo que ela vive, porque quando você sai e evolui, você mostra para ela o quanto ela não consegue. Isso é ruim. Hein? Isso é muito ruim. As pessoas não fazem por mal, mas acaba fazendo mal. Tem uma máxima aí que a galera solta no Instagram, é modinha, e eu sou meio contra de algumas modinhas de frasezinha de efeito, mas essa tem muito sentido. Essa é real, essa acontece na vida real. As pessoas estão muito felizes, algumas pessoas estão muito felizes com a sua vida, te adoram, querem você por perto, contanto que você não tem um resultado melhor do que o dela. Quando você começa a ter um resultado melhor do que o dela, a resenha muda. Isso é real, tá? Isso é real. É por isso que você precisa estar atento se você está andando com pessoas que estão com a vida estagnadas ou estão andando com pessoas que estão o tempo todo buscando melhorar alguma coisa. Eu, particularmente, já cansei de abrir isso para os meus alunos de mentoria, e às vezes nas lives que eu faço, que eu ainda passo por um período de exclusão social. Porque o grande boom de transformação na minha vida aconteceu no meio da pandemia. Então, a pandemia, ela tolhiu demais para que você criasse oportunidades de ter novos ciclos sociais, de construir isso. Então, ela, cara, reduziu absurdamente essa possibilidade. E aí, como eu mudei a minha filosofia de vida e a minha mente, cara, boa parte, 90% das minhas amizades, cara, não foram, eles sumiram. É incrível como a vida faz um processo de seleção natural. Eles simplesmente sumiram, desapareceram. E eu fico acompanhando que o grupo continua lá, mas é como se eu não fizesse mais parte desse grupo. Isso é muito bom que aconteça, porque é um grupo que a galera se reúne só para bater papo do que aconteceu, e não que isso seja ruim. Só que eu estou numa vibe, por exemplo, eu e o Felipe, a gente é parceiro, a gente é sócio, a gente é amigo também. Cara, o tempo todo a gente acaba... É natural, porque o Felipe está construindo coisas novas, eu estou construindo coisas novas, então a gente está sempre falando alguma coisa para crescer. Eu sempre solto alguma coisa que eu motivo o Felipe sempre acaba me motivando de alguma forma. Então, assim, são esses tipos de relacionamentos que vocês precisam buscar, que são pessoas que vão fazer você crescer. São pessoas que você vai poder trocar uma ideia, bater um papo, e aquele papo vai fazer você voltar melhor do que você entrou, sabe? Não é simplesmente jogar a conversa fora,
sentar numa resenha para tomar uma cerveja e tá tudo bem, voltei para casa. Não que isso seja ruim ou que você não faça isso. Você precisa entender que tem até uma frase que a Gisele colocou hoje no Instagram, ela botou alguma coisa assim, ninguém, vou lembrar aqui, cara, pô, ninguém... Com Gisele Hedler? É aquela Gisele que fez a live comigo, a ponta da língua aqui a frase. Não, ninguém é tão alguém que não precisa de outro. Eu vejo aqui. Daqui a pouco vai sair a frase, mas para vocês entenderem, ela coloca no sentido que, um exemplo, é como se ninguém fosse tão autossuficiente para não depender de um outro alguém. Todo mundo precisa de um outro alguém para ser alguém. Né? É mais ou menos essa questão. Por quê? Porque você sozinho, você vai ser um ser humano extremamente limitado. Você precisa de pessoas para te ajudar a evoluir, para te ajudar a se desenvolver, para que você possa se conhecer melhor. Por exemplo, o meu autoconhecimento, ele não veio do nada. O meu autoconhecimento ele veio quando eu comecei a me relacionar com pessoas que puderam me ajudar nesse desenvolvimento. Como, por exemplo, eu participei de inúmeras imersões, indo em treinamentos, fazendo cursos de inteligência emocional, de autodesenvolvimento, participando de grupos onde a galera está sempre comentando uma parada super inteligente, lendo alguns livros. Então, assim, até a proposta de ler um livro significa que você não está sozinho. Se você parar para analisar, quando você está lendo o livro, é mais ou menos uma ideia como se você estivesse conversando com alguém. Faz sentido? Porque você está lendo uma informação nova, é como se alguém estivesse passando aquela informação para você. Não é você com você. A leitura de um livro também é uma forma de se comunicar com alguém, de uma forma indireta, mas porque tem alguém passando uma informação para você. Existe uma comunicação sendo trocada. Você lê e aquela leitura te remete a uma reflexão. E aquela leitura é uma informação vindo de terceiro. Então, isso é uma forma também de você se desenvolver. Então, vocês da educação física, vocês precisam estar mais atentos no que vai promover o autodesenvolvimento de vocês. O autodesenvolvimento está totalmente relacionado na qualidade dos seus relacionamentos. Pode aqui, varrer inúmeras coisas de performance, de tudo. Você vai perceber que a qualidade dos relacionamentos é importante. Um exemplo bacana aqui, por exemplo, quando a gente vê o time de futebol, o que começa a acontecer quando o time cai? Problemas internos de relacionamento. Ou com a diretoria, ou entre os jogadores, ou rixa com um jogador e um técnico, e por aí vai. Quando a gente vê um time performando e que você vai entrevistar os jogadores ou o técnico, o que eles falam numa entrevista coletiva? Que, cara, o ambiente é bom, que o grupo é bom, que todo mundo adora o técnico, que ele é um grande amigo, ou o capitão do time. Cara, enfim, você vai ver que a qualidade dos relacionamentos interpessoais de um grupo, de um time, é que está fazendo a diferença. Você pega um time, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você pega um time que não tinha expressão nenhuma num determinado campeonato, não era cogitado para nada, e você vê um time crescendo na competição. Pode analisar as entrevistas. Eles vão falar que foi um time que cresceu e está forte como grupo, porque é um grupo que está todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo, se desenvolvendo, e o grupo, aquele time, começa a performar. Até então, um time às vezes desacreditado. Como aconteceu comigo, eu no meu primeiro ano do Remo, quase que eu não falo do Remo aqui, foi interessante porque, assim, o Corpo de Fuzileiros Navais... Tá me ouvindo aí, né, Felipe? Tá tudo bem, né? Eu tive que sair e tocar a campainha aqui. Ah, tá. O Corpo de Fuzileiros Navais, para vocês terem uma ideia, ele sempre teve uma tradição na Marinha, no remo. Então, cara, a equipe de fuzileiro no remo escalé, ou ele chega em primeiro, segundo ou terceiro, é sempre pódio. E houve uma época em que a administração naval não estava priorizando as competições esportivas, um comandante lá que estava dirigindo na gestoria da Marinha lá. Então, tipo, ele não dava condições de treino para o pessoal, destacava a galera para entrar no barco mesmo só para competir e tal, só para representar. E os fuzileiros começaram a perder, então já tinha meio que uns 2, 3 anos que, cara, nenhuma expressão, chegando em último, até que mudou o almirante. E nessa que mudou o almirante, numa guerra de marinha lá, que a gente usa muito esse jargão lá, no biricutico lá do coquetel, um almirante fez guerra com o outro, guerra no sentido de sacanear o outro, né? Pô, fuzileiro, tá de brincadeira, fuzileiro não ganha mais nada, fuzileiro só bebe água, alguma coisa do tipo. E o velho guarda lá, o velhinho, levou pro coração. Cara, ele levou pro coração, ficou indignado, ele tomou aquela piada, ficou atravessada na garganta dele.
Então ele liga para o almirante do Cefam, que é lá o Centro de Educação Física da Marinha que tem ali na Penha, e fala assim, eu quero uma equipe competitiva para subir no pódio. E aí não tinha ninguém, os militares antigos do Remo, todo em outros quartéis, em missão fora, até que essa mensagem chega, olha como é que as coisas vão sendo construídas, né? Essa mensagem chega no comandante do meu quartel, que o meu quartel não tem nada a ver com esporte na época, é um quartel totalmente operacional, só que o comandante desse quartel, ele foi remador lá na época, quando ele era da Escola Naval. Ele, eu não quero saber, monte uma equipe aí. E o que aconteceu? A nossa equipe era a equipe mais desacreditada, porque a gente estava tendo que pegar 10 caras que nunca remaram, botar dentro de um barco, ensinar a remar e do nada tornar aquele equipe campeã. E a estatística e a lógica fala assim, cara, não tem condições. Essa equipe, no máximo, vai subir no pódio ano que vem. Até os mais experientes, os treinadores da equipe de remo lá da Lagoa, do remo do Flamengo, os caras chegavam lá, cara, é no mínimo de 4 a 6 meses para vocês aprenderem a remar. Quiçá começar a baixar tempo para competir. Então a gente tinha o tempo todo essas informações, olha só onde eu quero chegar, essas informações negativas que falavam que a gente não ia ganhar nada. E ouvindo a galera do alto escalão. Só que o grupo era muito forte. A galera queria ganhar. Para resumir a história, na primeira regata, tem várias categorias, sênior, aspirante, né? A gente é a categoria do veterano, que é a categoria acima dos 30 anos. Na primeira regata, a gente ficou em terceiro lugar, aquilo já foi um sinal de alarde na marinha toda. Pô, o que aconteceu com esses caras? Esses caras, todo mundo é novo, o barco é novo, não sei o quê. E a gente foi campeão da regata. E essa mesma equipe foi tricampeã consecutiva, 2017, 2018 e 2019. E a gente estava voando para entrar em 2020 e a pandemia parou a competição. Então, assim, era um grupo desacreditado, só que era um grupo extremamente forte. Era um grupo onde internamente existia uma automotivação ali entre um com o outro, incrível. A gente treinava insanamente. Cara, eu dava serviço, eu treinava, enfim. O nível de performance foi absurdo, né? Normalmente as regatas, para ver quem ganhou, tem que ter na foto filmagem, ver qual barco que cruzou a linha. E eu já compartilhei lá com o Felipe uma vez, que a última regata, cara, a gente botou 4 barcos na frente. Então você vê, assim, a minha equipe ela teve um resultado muito, muito expressivo. A gente desenvolveu a técnica, sim, mas, cara, emocionalmente a equipe era muito forte. A gente estava o tempo todo, era só a gente. Detalhe, como a gente ficava fora da escala de serviço, quem dava serviço, cara, ninguém queria que a gente ganhasse. Porque se a gente perdesse, a gente voltava a dar serviço. Então todo mundo falava que a gente estava lesando. É um motivador bom pra caraca. Que a gente estava lesando, que a gente estava de sacanagem, que a gente não estava nem aí, que a gente era vagabundo, que a gente não queria trabalhar, agora só queria ser atleta. Cara, então assim, existia uma massa grande, literalmente. Cara, influência negativa, só que a gente tinha um grupo, nós éramos 12 ao todo, eram 2 remadores, 13, né? 10 remadores titulares, 2 reservas e o timoneiro, que é o técnico. Então nós éramos 13 ao todo, e esse grupo muito fechado, muito forte. Esse grupo, cara, foi, para vocês terem uma noção, eu desses 3 anos, eu percorri, eu participei, né, melhor dizendo, de 28 regatas ao todo. Eu tive 29 medalhas. E uma das regatas eu ainda remei 2 vezes, para você ver o que é o nível, o que é emocionalmente. E essa regata que eu ganhei 2 medalhas foi o seguinte, era uma regata que eu não estava bem, que eu vinha de uma gripe, e aí essa regata foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente ficou em segundo lugar, eu era o voga do barco, né? O voga do barco é o cara que é o primeiro do barco, ele que dita o ritmo do barco. O timoneiro vai dando o ritmo, ele é o maestro, ele vai vendo o que está acontecendo na regata e ele dá o comando para mim. Se eu alongo a remada, se eu é mais forte, se acelera o ritmo. E eu estava muito cansado. E não que a culpa foi minha, mas naquele momento eu trouxe para mim, eu sempre fui esse cara, eu trouxe a responsabilidade, disse, cara, a gente precisava ganhar essa regata, a gente não ganhou e eu não estava bem. E eu tava tipo assim, cara, é incrível. Eu saí da regata, saí do pódio com a medalha de segundo lugar, que eu sempre ficava puto da vida quando a medalha não era primeiro, eu não aceitava. E a galera brigava comigo. Eu não comemorava o terceiro e segundo lugar. Não comemorava. E aí eu muito cansado, cara, com dor em tudo, de chinelo. Assim, ali eu não aguentava mal andar. Eu tava tão cansado nesse dia em que eu demorei a trocar de roupa para ir embora. E eu fiquei ali, eu vou assistir a última regata, que é a regata da elite, do sênior. Só que o técnico do sênior, ele me vê ali, que eu fui o único que não fui embora. Eu não fui embora porque eu tava, olha só, eu tava puto da vida porque eu não ganhei.
me sentindo culpado porque eu não estava bem, achei que não rendi bem, e eu estava ali no meu caos ali emocional, eu na minha bolha. E olhando a regata dos garotos, né? Que a equipe do sênior é a galera de 20, 24 anos, 26 anos. Aí o técnico falou assim, Arley, tu vai embora agora? Eu falei, daqui a pouco. Ele, então tu não vai não. Gente, entendo o que aconteceu. Ele falou assim, então tu não vai não, porque você vai remar no sênior. Eu falei, o quê? Demorei ainda para a ficha cair. Ele, cara, a avó do menino faleceu, a gente está sem reserva e, cara, vai ter que ser você. Eu, na mesma hora, não, então eu vou remar lá na proa, lá na ponta, lá no rabo do barco. Ele, não, cara, você vai remar de voga. Cara, naquele momento, essa informação, ela entrou na minha cabeça de um jeito que eu não sei explicar para vocês. Mas eu fui tomado de uma energia, uma força tão grande, que eu entrei no barco instantaneamente. Muito melhor do que eu entrei na minha equipe. E o que vocês acham que aconteceram na segunda regata? Eu remei com o sênior. Cara, a gente ganhou a prova. E eu fiquei assim, cara, eu devo ser maluco. Como que eu posso estar morto, exausto, cansado, não remei bem na minha equipe e de repente, uma informação chegou. Então, assim, na época, eu não tinha essa inteligência emocional para entender como que eu performava. Hoje, eu sei o quanto que quando eu vejo alguém precisando muito de mim, isso extrai uma performance absurda minha, em momentos esporádicos. E cenários como esse aconteceram outras vezes. Como, por exemplo, eu estava mal emocionalmente e cansado. Toda vez que eu fico sem treinar, eu fico mal. E no Oliveira Belo, que é uma ciclovia que tem aqui próximo, eu falei assim, não, cara, Felipe, acho que eu nunca te contei essa, não. Tava chovendo, era umas 10 horas da noite, mais ou menos, um sábado. Cara, quem que vai fazer uma caminhada 10 horas da noite num sábado? Pois é, eu pirado, porque eu estava sem treinar, fui caminhar. Aí eu falei assim, eu brigando com a minha mente, não, eu não vou caminhar não, eu vou dar pelo menos um trote, pô, eu comigo negociando. Cara, é inadmissível um atleta, eu campeão, pô, vou caminhar. Não, tá de sacanagem, eu não vou caminhar, vou dar um trote. Eu negociando comigo, vou caminhar, vou dar um trote. E aí, eu sei que eu dei um trote, eu dei a 3 voltinhas, devia ser uns 5 quilômetros no máximo, um trote, cara, eu dei um trote, literalmente. Quando eu acabei o trote, eu tava assim, agradecendo a Deus, cara, que bom, consegui treinar. Até que passa um garoto que tá, pô, garoto mesmo, já tem 22 anos no máximo. Ele passa correndo, ele me dá um tapa no ombro. Cara, me ajuda aí, eu preciso baixar meu tempo na última volta, eu preciso de ritmo, preciso de alguém para me ajudar. Novamente, instantaneamente, eu dei a volta mais rápida naquela pista junto com o garoto, ajudando ele a treinar. Aí, de novo, fiquei reflexivo assim, eu falei assim, cara, por que sozinho eu não rendo? E aí eu fui entender que para performar, eu preciso de alguém. A dependência da minha performance, do meu máximo resultado, ela não vem quando eu estou sozinho. Arley, aí, como é que você faz, cara? Não faço. O Arley é assim. Eu encontrei o caminho que me faz performar. Tentar sozinho, o Arley não funciona. Por que eu entrei nessa resenha aqui? Porque isso mexe demais com o teu estágio emocional. Porque imagina eu ficar me cobrando o tempo todo emocionalmente um resultado que não vem. Não vem e não vai vir. Entenda? Não vem e não vai vir. Então eu preciso descobrir qual é o caminho que me leva a esse resultado expressivo. Para vocês, professores, então hoje quando eu olho alguém lá no quartel, por exemplo, que eu tenho a oportunidade de dar uma orientação, eu procuro ter uma análise do cara, entender que tipo de caminho vai fazer sentido para ele. Não é a minha receita de bolo. Não é o treino que eu vi no Google. Não é o que me falaram. Não é o que fizeram. Não. Eu sei que existe uma particularidade para cada um ter um nível de performance. E é sobre isso que vocês precisam, primeiro, experimentar na vida de vocês. Porque eu tenho certeza que dessa sala de 27 alunos, os 27 ainda não tiveram uma experiência de uma performance de fato, de um resultado extremo, fora da curva. Vocês, cara, precisam ter essa experiência de alguma forma, para passar para o aluno e poder direcionar e trazer a ele essa experiência. Alguns aqui já até tiveram essa experiência, mas talvez não estavam materializando. Agora que você deu um exemplo, pode ser que eles tragam e lembrem, caraca, já aconteceu uma coisa assim comigo, tal. Exato. O nome disso Você precisa voltar nesse evento e analisar o que aconteceu nesse evento, o que houve que fez você ter essa performance, o que aconteceu. Externamente,
emocionalmente, como é que estava a tua cabeça. Você precisa buscar e mapear aquele momento que você teve um resultado muito grande e trazer para o teu momento presente e começar a aplicar essa receita de bolo para você. Essa autoanálise, ela é fundamental para você aprender a analisar os seus clientes, porque não tem jeito. Eu tive várias experiências de que não foi apenas um bom condicionamento físico ou uma técnica que me fez ter um resultado expressivo. Foram outros fatores externos que me fizeram ter esse resultado, entende? Show. Então, de novo, né? A galera já tem aqui, eles tiveram bastante conteúdo no sentido de profissionais de mercado que vieram falar de coisas que eles não vão aprender na graduação, independente da graduação, porque vieram trazer vivência na base, quer dizer, experiência atrelada à vivência. Eles estão agora cientes, pelo menos os que vêm à aula e os que assistem depois as gravações. Eu estava dando uma bronca aqui neles, Arley, do cara aqui, não sei se você pegou. Eles não assistem a aula presencialmente, mas também não assistem a gravação, porque lá no YouTube eu consigo ver os acessos. Então eu tenho aula do período inteiro com 0 acessos. Só um, que é o meu, que eu depois, que eu nem preciso, vou lá e assisto novamente a aula. Então é meio bizarro a situação assim. Então ele já tem bastante bagagem, né, vivência, vamos transformar isso em experiência agora, para saber que, cara, para ser um profissional fora da curva, diferenciado, eles precisam ir além. Eles precisam ir além. O mundo nunca vai dar as condições ideais para ele conquistar nada. Eles precisam ir além. A palavrinha bonitinha tal da resiliência, ela não está na moda à toa. A gente nunca teve um povo, uma sociedade tão pouco resiliente, com tanta doença mental, com tanta ansiedade, com tanto estresse, mas é normal, é esperado que isso aconteça. O estilo de vida que a gente leva é esse. Só que, cara, e aí? O que você vai fazer para resolver isso? Você vai deixar isso tomar conta da tua vida e acabou? Cara, a gente, né? A gente trabalha com pessoas o tempo inteiro, da mesma forma que você vai receber clientes não resilientes, que na primeira dificuldade de você colocar no treino, o cara vai fugir de você, e você tem que entender por que ele está fugindo de você. Na primeira coisa que isso acontece, na primeira pandemia, primeira próxima onda de pandemia que a gente vai ter, e a primeira próxima pandemia que a gente vai ter, eu não sou um portador de más notícias, não, é da realidade, os seus clientes vão te abandonar. E aí, o que você vai fazer? Ele é um cliente que não tem resiliência, que não está bem, que não sabe se comportar, que não tem um comportamento, né, focado na alta performance, focado no resultado. E você vai acompanhar isso? Você também vai ser isso? Ou você vai ser o gerador da transformação? Vai ser quem vai mudar? Então, galera, vocês têm a oportunidade, vocês têm o conhecimento, está tudo na mão de vocês. Basta que vocês se entendam e comecem de novo. Vamos lá, inteligência de negócio, inteligência emocional, novos conhecimentos, e coloque isso em prática. O que a Lei está trazendo aqui, a gente está batendo esse papo, é isso. Cara, a gente vai viver os eventos positivos e os reveses, né? Os negativos. E aí, o que você faz com isso? O que você faz com isso? Ah, veio a pandemia, tá bom, e aí, o que você faz com isso? Ah, ganhei dinheiro, e aí, o que você faz com isso? Vai torrar tudo? Não vai administrar direito? E aí? O que a gente mais observa, não sei os alunos, mas eu e Felipe, que a gente acaba acompanhando outros profissionais do marketing, profissionais que têm resultados expressivos, assim, bizarros de níveis financeiros. Eu me lembrei, inclusive ontem, Felipe, eu refletindo sobre o que eu ia abordar, eu lembrei de falar me ajuda a falar o nome dele que eu erro. O cara do Sex Canvas é André Daimon? Como é que é o nome dele, Felipe? Eu sempre erro. André Diamond. O André Diamond. O André Diamond, ele é um baita empresário, um cara que tem uma inteligência fora da curva, e na história dele ele conta que ele teve uma sacada de negócio, ele faturou 1,5 milhão. E aí ele fez outra sacada e faturou mais 1 milhão, enfim. E beleza, ele alcançou o patrimônio dele, estava rico, não precisava de dinheiro para nada, e ele lutou com a depressão 2 anos. E assim, por quê? Eu criei uma empatia muito grande com a história dele, porque ele é um comunicador, tanto quanto eu. Então, ele tem os mesmos traços
de perfis comportamentais que eu tenho. Então, para mim, foi uma baita escola ali. E ele começou a ver que ele trocaria, ele dá esse testemunho que ele trocaria todo o dinheiro que ele ganhou por uma vida que tivesse sentido. Eu costumo falar isso direto, que as pessoas elas focam demais no resultado e de menos no sentido. E aí, depois é que ele foi descobrir uma forma que ele poderia dar um novo sentido para a vida dele e que ele adorava se comunicar, ensinar pessoas e tudo mais, e encontrou uma metodologia para ensinar as pessoas também a ganhar dinheiro, enfim. Mas o que eu queria chamar o foco aqui de vocês é que existem inúmeros relatos, como o do André Diamond, inúmeros relatos de pessoas que tinham um baita potencial financeiro, alcançaram esse potencial financeiro, só que depois ficaram diante de um vazio muito grande. Obviamente que eu sei que a pressão financeira, de contas a pagar, de dívidas e tudo mais, isso arranca a paz e derruba a inteligência emocional de todo mundo. Só que, de novo, se você estiver vivendo uma vida que faça sentido para você, a performance e a vida financeira, ela vai automaticamente, essa matemática, ela fecha. O resultado final vai ser, sim, a sua prosperidade financeira. Não tenha dúvidas que você será muito bem remunerado por aquilo que você faz com excelência e faz com paixão. E aí existe uma outra coisa, e eu vou deixar aqui, porque já veio, eu vou largar. Tem muitas pessoas que confundem carreira com hobby. Muitas pessoas. Muitas pessoas, por exemplo, que gostam de atividade física e acham que vão se tornar bons profissionais nisso. Às vezes você vai ser um ótimo gestor de educação física. O Felipe hoje ele não trabalha diretamente como professor de educação física ou como profissional. Ele está tendo uma performance numa outra área dentro da educação física. Então, assim, a educação física ela é muito ampla, ela não se resume só em personal. Então, vocês precisam começar a se enxergarem no mercado de uma forma psicológica e emocionalmente. Cara, o que vai fazer você ser feliz, primeiro de tudo? Que atividade vai fazer você feliz? Você vai estar feliz trabalhando com aquilo ali. Porque esse princípio é que vai fazer com que você tenha uma performance e um resultado financeiro considerável. Quando você inverte a mão e você procura o nicho que dá dinheiro, acabou, deu ruim, você vai ser mais um aí coelho correndo atrás da cenoura. Você precisa entender que uma vida financeira sólida e próspera, ela é construída. E esses pilares de construção, eles precedem, por exemplo, vocês identificarem qual é a área de atuação onde vocês se sintam bem. Que aquela habilidade ali sua está exposta. A minha habilidade é a comunicação. A minha habilidade é o motivacional. Eu sabia motivar a minha equipe. Eu sempre dava a última palavra, a última frase. Então, assim, e eu recebi esse feedback. Arley, aquela frase que tu falou, cara, eu lembro, por exemplo, vários momentos no barco lá da competição, voltando aqui rapidinho na competição, em que eu sentia o barco caindo de rendimento, o barco ficando pesado, eu estava cansado e eu dava um grito e chamava a galera, Hope, vamos! E aquele grito, todo mundo ia falar, Arley, a gente precisava daquele grito naquele momento. Aquele grito me acendeu, aquele grito me acordou. Então, assim, o Arley sabe qual é a linha de performance dele e como ele consegue impactar outras pessoas. Por exemplo, eu faço um trabalho nas redes sociais de inteligência emocional e não de educação física. Só que como eu sempre uso o treino como exemplo, o Felipe sabe e acompanha o meu direct. Quase todo dia, alguma menina vai lá, Arley, depois que eu comecei a ver as suas falas no treino, eu nunca mais parei de treinar, ou eu voltei a treinar. Então, assim, eu nem faço um trabalho voltado para isso. Nem faço um trabalho diretamente voltado para isso. Então, é muito gratificante quando você vê que, primeiro, antes do resultado financeiro, é o resultado que você vê nas pessoas. Porque o profissional de educação física, ele tem como a ideia primária servir. Você está ali para servir o público. Então, primeiro de tudo, você precisa entender se a tua mensagem, o teu trabalho está alcançando a expectativa ou a transformação que o público quer. E aí sim, se você consegue realmente excelência nisso, você pode descansar tranquilamente que o retorno financeiro ele vai vir. Agora, se você inverte essa mão, você vai ficar perdido no mercado de trabalho. Show! E aí, beleza, para a gente já fechando aqui, galera, vamos começar a abrir aqui para mais dúvidas, o pessoal começar a perguntar, se alguém tem alguma coisa para perguntar, para comentar. E aí, só para fechar, o Giovanni respondeu aqui, ó.
ouço o oposto e à medida que eu ouço esse lado, percebo que o modo de viver é diferente do que eu aprendi a viver e não condiz com o círculo que eu vivo e pretendo viver. E aí que acontece o afastamento de alguns lugares e pessoas e há um contato mais próximo com outras pessoas e lugares. E aí é onde você prefere viver com pessoas que irão te alavancar. O nome disso é evolução, Giovanni. Isso aí. A gente passa na vida para evoluir. Todos vocês estarem aqui, eu vou dar o meu exemplo. Pode ser que vocês sejam, assim como eu, a primeira pessoa da família a fazer ensino superior. Eu fui o primeiro da minha família a entrar numa faculdade e concluir uma faculdade. E isso, de certa forma, era ruim, porque na minha família o padrão não era esse. O padrão era termina a escola, quando termina a escola, né? Trabalha, casa, tem filho, constrói a casa dentro do terreno dos pais, ou em cima da casa do pai, e trabalha, e tem outro filho, e continua e tal, e aí tem um neto, e o neto... Esse era o padrão. E tá tudo bem, minha família é super feliz. Só que eu queria diferente. E aí eu fui o primeiro a fazer faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu era o playboy. E de playboy não tem nada. A Arley me conhece. Os meus amigos que fizeram faculdade comigo, que vieram aqui falar para a turma, eles sabiam, né? Eles viveram também a dificuldade que a gente viveu. Então eu era o playboy, eu era o bancado pelo meu pai, eu era o que não queria trabalhar. E assim, eu precisei abandonar aquela realidade para viver uma outra realidade. E hoje eu estou muito mais próximo da minha família, de outra forma, com um exemplo de quem conquistou, de quem conseguiu, de quem puxou. Aí depois de mim veio outro. Hoje eu tenho parente meu, primo, que é o meu orgulho, eu vejo, tá lá, terminando a faculdade de medicina. Porra, vai ter um médico na minha família. Família de classe baixa e com um médico. Então, isso é uma evolução. Então, vocês provavelmente, já estando aqui, são evolução de parte da família ou, garanto, são evoluções de vocês. Vocês virem para um ensino superior, vocês já evoluíram de quem vocês eram. Que provavelmente vocês tiveram muito incentivo para fazer outras coisas. Para não fazer isso. Vocês já estão fazendo. E mais, lembra, Arley, que tinham 20 e poucos? Já caiu. Então, vocês que estão aqui já são evolução do grupo da sala de aula. Vocês que estão aqui prestando atenção já são evolução de quem está aqui e não está prestando atenção. E por aí vai. E é isso que a gente diz que o relacionamento vai... a tua performance vai ditando também com quem você anda. Você naturalmente vai precisar se afastar de algumas pessoas para evoluir. E são pessoas, às vezes, muito queridas. Muito queridas. E tudo bem. E se aproximar de alguns outros. É isso, Giovanni, que você colocou, é isso. Você está ouvindo coisas diferentes porque você está convivendo em um ambiente diferente. Você vai ouvir coisas, às vezes, da minha boca, da boca do Arley ou de outras pessoas, que vai bugar a tua cabeça. Fala, caraca! E para a gente, às vezes, é dia a dia. Assim como acontece com a gente ouve coisas de outras pessoas que... Agora, de que forma a gente ouve isso? De que forma a gente recebe? A nossa verdade absoluta, ponto. Se eu ouvir uma coisa diferente, eu vou já de frente bater, já vou bater de frente de cara. Analisa, sempre confronta. É isso aí. Tudo que não te confronta, não te transforma. Ele está dizendo que ele é o único da família dele, é o primeiro a entrar na universidade. É isso aí. Você tem obrigação agora de puxar outras pessoas da tua família nesse caminho. Mas vale a pena. E aí, quando você sair da faculdade, que é daqui a 15 dias, se formar, você tem a obrigação de ser o primeiro, sei lá, contratado da academia que você está a ganhar acima de 5 mil reais. Só que fazendo o que você faz hoje não vai acontecer. Você vai precisar fazer alguma coisa diferente. Lembra, nem sempre é o que você gosta. Se depender, talvez eu fique o dia inteiro malhando. E isso não vai me trazer dinheiro. Se depender, eu fico um fim de semana inteiro no Netflix. Isso não vai me trazer nem dinheiro, nem onde eu quero chegar. É isso que você vai começar a analisar, confrontar. Acho que ele abriu o microfone aí. Oi? Quem fala isso é o Jerônimo, né, cara? Pessoas maduras, elas fazem o que precisa ser feito. Precisa ser feito, e não apenas Agora tô. Vai. É um exemplo também que eu tenho, sou eu, né? Porque minha família sou eu e minha mãe. E minha mãe, ela só tem o ensino fundamental. Daí ela falava para mim que era só para eu fazer o ensino médio, que era acima dela,
para eu poder trabalhar e que a faculdade não iria me levar a lugar nenhum. E hoje eu estou aqui quase formada e eu sou um dos maiores orgulhos dela, porque ela acho que o maior medo dela não era eu me formar, era eu me frustrar igual a ela, porque ela sempre ouviu na infância dela que ela tinha que trabalhar e que o estudo não levaria a nada. Então ela tipo não procurou estudar. Eu acho que o principal conceito dela para mim de me ver era a frustração que ela teve, sabe? E não em achar que o estudo não iria levar a nada. E hoje ela de fato vê o quanto eu me esforço, o quanto eu quero de fato entrar na minha área. E ela fica totalmente orgulhosa. Ela mudou totalmente o pensamento de 4, 5 anos atrás porque ela me vê hoje. Perfeito, deixa eu até o Arley comentar isso aí. A gente chegou a comentar isso, que os pais eles têm uma tendência de proteger. Às vezes o conselho pro primo, para a prima, para o colega, cara, é um, e para o professor é diferente. Então, assim, é muito cuidado. E eu sei que, por questões culturais, de tradições familiares, assim, cara, mas é meu pai, mas é minha mãe, eu tenho que fazer esse peso e tudo mais. Tem esse peso, só que esse peso é ruim. De verdade, esse peso é ruim. Porque ele não conecta a geração deles com a nossa geração. É uma outra realidade, são outras necessidades, a dinâmica é diferente. E os nossos pais, a maioria deles não acompanha essa realidade. E a gente tem que ter cuidado para a gente não reproduzir isso também com os nossos filhos. Eu tinha medo também porque meio que a minha única referência era só minha mãe. Então ela virava para mim e falava, sabe? Então foi tipo um muro que eu pulei, tipo, eu saí de um abismo assim, praticamente que sozinha, né? Eu busquei referências foi justamente isso que vocês acabaram de falar, de influências. Eu tinha amizades que me botavam justamente naquele topo onde eu já estava e procurei ter amizades que me levassem para um topo um pouco mais acima. Foi quando eu comecei a mudar um pouco mais o meu pensamento, mas também a base disso tudo fui eu sozinha comigo mesma, porque a minha mãe mesmo, que era a minha única família, eu não tinha esse apoio. Eu entendo. Imagina, ó, eu sou funcionário público, né? Totalmente estabilizado, já estou 19 anos na Marinha. Vagabundo. E eu poderia aí fazer a prova oficial e garantir um salário bem razoável aí para me estabilizar, para me aposentar daqui a 14 anos no máximo, ganhando aí a torno de 15, 16 mil. Não tá ruim. Só que da minha família ninguém empreende. Ninguém. E quando eu entendi que isso era o que ia me deixar feliz, entenda bem, quando eu comecei a empreender, eu não comecei a empreender porque isso poderia me deixar rico. Comecei a empreender porque eu entendi que era um mundo que ia fazer o Arley mais feliz. E aí eu fui vislumbrando uma possibilidade financeira bem interessante. Então foi muito difícil quando todo mundo me chamava de louco, porque eu era um dos poucos que tinha uma carreira sólida, estabilizada, abre aspas, um futuro garantido com as contas pagas, mas não estava satisfeito. E olha como é que foi difícil para mim. Era muito complicado, porque eu sempre fui um cara muito religioso, as pessoas jogavam na minha cara, Felipe, pô, você não está sendo grato pelo que você tem. Então, era conflitante lidar com essa pancada. Poxa, você tem uma vida boa, você tem um salário confortável, você tem uma carreira, e pô, nunca tá bom, tá insatisfeito com a vida. Olha como é que vinha, sabe? Então vinha pesado demais. A ponto de você se sentir um merda mesmo. Então, assim, caraca, será que eu sou tão lixo assim? Não tô entendendo? Então, assim, era muito complicado. Foi muito difícil eu fundamentar de forma sólida uma linha de pensamento firme, muito defendida, ao ponto de eu conseguir não mais ser atingido por essa realidade externa. Eu estava cercado de pessoas que sempre assim, mas podia ser pior, tá vendo? Fulano tá pior, fulano agora tá desempregado, não sei o quê. Então, é sempre referências negativas, como assim, cara, sossega o teu facho aí e levanta a mão pro céu pelo que você tem. Então, o tempo todo você recebendo essa pancada, meu irmão, pô, é complicado você mudar o teu mindset, né? Mudar essa linha de pensamento e não deixar isso te abater e te prender. Então, assim, eu passei anos, vou te falar, não foram meses, não, anos da minha vida para poder conseguir me blindar dessa informação externa e ela não mais entrar de forma nociva para mim. Não é fácil. Por isso que eu defendo e comecei falando que
se afastar de algumas pessoas para cortar essas informações, elas são cruciais, porque não tem como você conseguir ir para um lado com essa informação pesada entrando. Não tem como. Você vai perder essa guerra. Show. Muito bom. Também aqui mais uma pessoa falando que é a primeira pessoa da família a entrar na faculdade. Ó, o Pablo também. Então é isso, galera. Vocês hoje estão vivendo coisas diferentes, conhecendo coisas diferentes. E aí, vamos lá, para fechar aqui o ciclo do Arley, né? Com a gente. A proposta é trazer ele para falar. Oi. Esse é o novo telefone tocando na sala de aula? Tá ligado, Arley? Em palestra, Não. quando toca um telefone, o cara tá dando uma palestra e toca um telefone no meio da plateia, ou no cinema, que alguém pede para desligar alguém. Hoje esse novo é microfone aberto do nada. É o novo celular tocando, entendeu? Está falando, entra um doido. Olha o mate, a gente pega quem está na praia, pega tudo. Fechando aqui, né, o Ale vai falar um pouco para a gente de como é importante você se conhecer um pouco de ser humano, relacionamento humano, e entender que isso né, o conceito de inteligência emocional, né, ele todo mundo tem inteligência emocional, só que você pode desenvolver essa habilidade. A gente chama de habilidade, é um soft skill, né, que ela é testada toda hora. A sua inteligência emocional ela é testada todo minuto. Quando você ouve um não de alguém, quando você ouve um sim de alguém, quando você tem um resultado positivo, negativo, tudo isso testa a sua inteligência emocional. Você tem, ao longo do dia você usa. E aí? Mas ela está te ajudando ou te atrapalhando? Como que a sua inteligência emocional ela age em você? Te ajuda ou te atrapalha? A ideia é a gente entender isso. Vocês, como prestadores de serviço para outras pessoas, essa pessoa que está vindo para você tem ansiedades, anseios, estresses, vontades, manias, tudo. E como é que você lida? Como é que isso conflita com você? Eu sei qual é o meu perfil comportamental, eu sei qual é o do Arley. O Arley já sabe disso. Antigamente o Arley chegava aqui na hashtag me abraçando. Ele sabe que eu não sou disso. Então hoje ele já tem um pouco mais de intimidade, me abraça. Né? Mas o Arley era mais toque, mais pessoa. Aí ele entendeu que o meu comportamento não é tão toque, tão pessoa. O que ele fez? Ele ajustou dele, diminuiu um pouco. Com o tempo, melhorou. Aí a gente agora já tem uma relação mais próxima. Então, isso é inteligência emocional, pô. Imagina se ele chega aqui explodindo o comunicador dele o tempo inteiro. A gente olhar para ele e falar assim, esse cara é maluco, tchau, a gente não quer ele como cliente. Aí agora mudou. A gente já entendeu quem é o Arley. Mas isso é uma construção. O Arley é meu cliente. Hoje o Arley é meu cliente, ele é meu sócio, ele é meu amigo. Cada personagem tem uma dinâmica. Então eu vou ter um cliente personal que é meu amigo, eu vou ter um cliente personal que é um perfil completamente diferente do meu e, cara, eu odeio esse tipo de perfil, não combina com o meu, não consigo conviver, mas eu estou dando aula para o cara. Qual é a chance disso dar bom? De eu ter uma alta performance? De eu entregar resultado para esse cara? Imagina num grupo, imagina você agora como dono da empresa, funcionário que vai trabalhar para você, chefe de setor, gestor de equipe, você é o coordenador da musculação. E aí, você tem funcionários com perfis completamente diferentes, motivações completamente diferentes. Como é que você lida com isso? Como é que você recebe um funcionário? Acabei de receber. Um funcionário que está bambeando aqui. Primeira coisa que me pergunta: amanhã é feriado, a gente vai trabalhar? Ela devia estar falando o oposto para mim. Amanhã é feriado, mas eu estou aqui, se precisar de mim. E aí, como é que eu lido com essa mensagem que eu recebo? Olha quanta coisa. Tudo é essa inteligência emocional, né? Então, galera, perguntas para a Lei para a gente fechar? A Lei quer complementar? Falei bonito? Não, pô, você fechou aí. Fechou bem fechado. Foi bem legal aí, bacana. Tudo se resume isso aí mesmo que você falou, tá fechado aí, não tenho nada a acrescentar não. A inteligência emocional que é todas essas questões aí que as pessoas precisam estar atentas aos detalhes. São detalhes, né, Felipe? Detalhes. E o foco demasiadamente no resultado te tira desses detalhes, não deixa você enxergar, e aí o resultado não vem. É isso aí.
Show de bola, show de bola. Galera, perguntas aí, comentários para o Arley. Pode perguntar, gente, sem medo. O Arley hoje ele está fazendo uma transição de carreira de militar para viver exclusivamente desse propósito de trabalhar com relacionamento entre pessoas, né? É um coach, é um mentor de produtividade no sentido de relacionamento. Como a gente se relaciona com como a gente faz, como a gente melhora nesse resultado através do relacionamento humano. E o relacionamento humano não é só eu com o outro, sou eu comigo mesmo também. Eu me entender, eu me conhecer, é uma parte do relacionamento. Ele está nessa fase de transição aí. Eu vejo os resultados dele com outras pessoas, né, com os clientes dele. Vejo como é importante, como é evolução. Às vezes, a gente batendo papo, ele me ajuda. Eu vejo coisas que eu não via, eu interpreto coisas que eu não tinha interpretado antes. E eu vejo como profissional e como pessoa, como faz falta essa análise. Você se autoanalisar, não o tempo inteiro para não ficar doido, né? O tempo inteiro tudo que você faz, você se autoanalisa, mas momentos oportunos você parar e se autoanalisar. Cara, peraí, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu não tomei a atitude que eu deveria ter tomado? Por que eu me posicionei? Por que eu me omiti? Por que quando a pessoa fez isso comigo, por que eu me comportei dessa forma? Quando o meu cliente fez isso, por que eu fiz assado? Isso é o segredo. De novo, quando a gente olha e taxa lá na frente, é um profissional de sucesso, a gente vê que é um cara que tem na média, ele tem altas habilidades. Essas habilidades são de relacionamento humano, são até elas sabe se relacionar com dinheiro, sabe se relacionar com a carreira, com a família. Tudo ele está buscando o equilíbrio. Por exemplo, vamos falar do Steve Jobs. Ele foi extremamente bem-sucedido num ponto na carreira dele. E aí, a outra área? Ele era um cara de extremamente relacionamento difícil com as pessoas. E aí, como é que era a vida familiar dele? Ninguém, sabe, não dá para a gente julgar o outro. Agora, a gente consegue se analisar. Vamos lá. Como eu lido com a minha vida? Como eu lido com quem está na minha vida? Como eu lido com dinheiro? Como eu lido com carreira? Como eu lido com família? Como eu lido com tudo? Né? Isso é importante a gente analisar. Ale, tem uma pergunta aqui para você. Ó. Se você entrou por concurso na Marinha. Sim, eu fiz um concurso público na época. 2002 isso. Sou concursado. Fiz a prova para recruta, aí consegui me formar soldado, e aí não tinha estabilidade ainda, eu tive que fazer uma prova interna para ir a cabo. Também não tinha estabilidade, e aí no 9º ano eu consegui a promoção a sargento, terceiro sargento, que aí quando você cruza o 10º ano, aí sim você tem a sua estabilidade garantida. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal aí. Faz. Quem é que acredita que precisa de uma oportunidade na vida? Posso ser sincero aí. Minha vida eu estou à espera, eu estou por uma bola, só preciso de uma oportunidade para dar certo. Quem acredita que só precisa de uma oportunidade para dar certo? Respondem aí. Bota no chat aí, ó. Quem acha que precisa de uma oportunidade, Quem só acha está assim, faltando a oportunidade. Eu sou bom no que eu faço, eu gosto do que eu faço, só preciso de uma oportunidade. Show. Não sei nem por que você vai fazer essa pergunta aí, mas já imagino. E agora? O pessoal responde. A gente dá um tempinho aqui para ver, né? Às vezes ninguém precisa, tá todo mundo bem, todo mundo caminhado. Tá tudo bem. Não, agora não foi sarcasmo, não, foi de boa mesmo. Às vezes a pessoa acha, não, tô bem, eu tô no caminho, vou fazer tal coisa e tal. Eu vou fazer essa pergunta porque eu me peguei pensando sobre isso essa semana, cara. Real. Mas por quê? Pode falar ou já vai dar o spoiler que tu quer fazer? Porque na verdade tem pessoas que acreditam que na vida dela ela só precisa de uma oportunidade para dar certo, independente da área. Quando eu comecei a refletir sobre isso, que de repente eu me peguei pensando assim, eu falei assim, não, cara, mas eu tenho o poder de criar minha própria oportunidade. Sou eu que construo a minha própria oportunidade quando eu mantenho a minha vida em movimento, e a oportunidade ela tem que vir de pessoas. Alguém vai ter que te dar uma oportunidade. Sim ou não?
ou você vai conhecer alguém vai te apresentar alguém vai te fazer uma proposta, e mais uma vez a gente vai entrar na qualidade dos seus relacionamentos interpessoais. Se você tiver relacionamentos de qualidade, com certeza você vai ser uma pessoa que vai ter algumas oportunidades consideráveis na vida, fruto de bons relacionamentos, de meios, de ambientes positivos que fazem sentido com a vida que você quer construir. Senão, você fica esperando uma oportunidade aparecer. Mas, na verdade, é você que constrói, você que cria essa oportunidade quando você se relaciona com as pessoas certas e você está no ambiente certo. Show. A Ana botou aqui, ó, a Ana que abriu até o áudio aí, começou com a gente também. Falou, a Ana, acho que a gente faz a oportunidade. Quando você complementou, ela deu uma comemorada aqui que ela acertou. Perfeito. Aí eu vou usar agora o meu mentor, né, cara? O cara que eu sigo muito aí, que eu fiz a formação dele e tal. E como pessoa eu tenho muita afinidade com o perfil dele. Ele fala que você, na sua vida você não é o coadjuvante, você é causa. Tudo na tua vida você é causa, não consequência. A partir do momento que você é adulto, até adolescente também, né? Ele é causa e consequência. A partir do momento que você é adulto no sentido de você não depende mais de pai e de mãe, né, para comer, para sobreviver. Tudo na sua vida você precisa bater no peito e falar, eu sou causa do que está acontecendo, e não a consequência. Porque tudo existe uma outra opção. Quando a Ana falou lá, a gente tem duas opções, tudo tem duas opções. Tudo na sua vida. Ah, mas para a morte. Ah, beleza, a gente está discutindo um negócio de morte que, mesmo assim, dependendo, se você não der um tiro na cabeça, você não morre. Então, vamos lá. Você também existe essa possibilidade. Mas se a gente para ver, a gente sempre tem duas opções, mais de uma, pelo menos. Ah, eu não tenho opção. Tem. Pode não parecer que é melhor, mas você tem outra opção. Eu já ouvi muito assim, mas se eu não fizer isso, eu passo fome. Não. Lá atrás, se você fosse analisar lá atrás, você chegou hoje onde você está, que se não fizer isso, você passa fome, que você teve outras duas opções que você escolheu errado. E nesse momento agora, se eu não fizer isso, eu passo fome. Não. Ainda assim, ainda tem outra opção. É só você procurar direitinho, olhar direitinho. Só que, normalmente, a outra opção não é a mais fácil. A gente sempre tende a escolher a opção mais fácil. Isso é o normal. O nosso corpo, nosso cérebro, ele é feito para isso. Ele toma as decisões mais fáceis. Isso faz parte do nosso processo evolutivo como ser humano, como bicho, como ser biológico. A gente tende a fazer a escolha mais fácil. O cérebro é feito para isso. Mas nem sempre a escolha mais fácil vai ser a melhor no longo prazo. É melhor enfiar a cara no estudo ou pegar o fim de semana e deitar e relaxar, ou sair para balada, ou, meu irmão, estou na faculdade, é hora de zoar. O que é melhor? Mais fácil é o contrário, sair para balada, zoeira. Mas e aí? No final do prazo, no final da corrida, o que é mais fácil? O que é melhor? Então a gente sempre tem duas opções, gente. Ou, no mínimo, duas opções. Tá? Ale, eu fechei aqui, eu estou bem feliz com o nosso papo. Tá fechado, tá bonito, tá lindo. Obrigado mais uma vez. A Ana está falando que é maluca, que ela largou o certo do Rio e veio para São Paulo começar do zero. Ana, eu não sei nem o que era, mas eu te garanto que você não largou certo, não. Nada é certo. Você pode ter largado alguma coisa confortável. Eu meio que larguei no sentido do comodismo, sabe? Eu já tinha tudo aí, eu tinha emprego, já tinha... É certo que eu digo aquele certo e duvidoso, sabe? Mas vai por mim, né? Eu larguei o certo pelo duvidoso. Nada é certo. Você largou confortável. Você largou confortável por uma outra coisa, mas certo não era. Né? Certo é só que a gente vai morrer. E olhe lá, por enquanto é certo, mas pode ser que daqui a pouco a gente já descubra que isso não é o certo. Ale, valeu, obrigado pelo dia aí, cara. Tamo junto. Obrigado por trocar tua rotina. Eu sei que tu pegou folga para ficar aí hoje. Tá resolvendo um monte de coisa. Então, obrigado aí por ter doado o teu tempo. Todos os palestrantes que vêm para mim aqui, vêm no amor, vêm porque acreditam na forma como eu conduzo a turma, acreditam na evolução do ser humano. Então, as pessoas de fato vêm aqui falar para isso. Os palestrantes que vieram, eles já acreditam nessa evolução. Você não é diferente, eu te conheço, então, obrigado.
E os outros todos eu estou dando um livro como agradecimento. Para você eu não preciso, você tem um monte que não leu ainda. Eu tô com uma agenda cheia aqui de livro para ler. Ah, então tá bom. Depois eu te dou um presencial. Cerveja, Felipe. Paga a cerveja. E tu nem bebia, né, cara? Tu tá andando com as pessoas que te fez beber, né, cara? Ainda tem isso. Tá andando com gente errada, cara. Obrigado, cara. Valeu. Pessoal, obrigado aí. A outra aula já está gravada e já está no YouTube, já está no chat. É só vocês pegarem lá a aula de mais cedo, tá? De hoje. E qualquer dúvida, por e-mail, tamo junto aí. Valeu, bom dia aí para vocês, bom trabalho, boa semana, até semana que vem. Bom projeto para todo mundo. Valeu, boa tarde. Wagner, acho que você falou isso, né? Bom dia, porque picotou, só ouviu o final. Foi, valeu. Valeu, mestre. Bom final de semana aí, valeu, obrigado. Valeu. Usem o feriado para terminar o projeto. Pronto. Não vai ter desculpa de que não tem tempo, porque o feriado está aí para isso. Mas e o feriado para descansar? Descansa depois de formado. Tamo junto.